Olá, jovens, tudo bem? Futuros aí, policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Thiago César, de língua portuguesa. Fiquei responsável aí por organizar, por elaborar as questões desse seu primeiro simulado, né? Para o concurso aí da PEMERG, um concurso muito aguardado. Então agora nós vamos fazer a correção. Vocês já, creio eu, tiveram acesso ao gabarito, não foi isso? Com alguns comentários, mas é claro que é sempre importante você assistir, né, a correção, justamente para que eu possa te ajudar, já que eu vou aprofundar algumas informações, né? Já que eu pego aí mais algumas informações para te passar e com isso acredito que a sua preparação fique ainda melhor. Bacana? Bom, o recado que eu posso dar inicial, na verdade, os recados, né? São os seguintes. Primeiramente, simulado não é feito para prejudicar ninguém, né? Então não pensem vocês que o nosso objetivo aqui, eu falo nosso em nome mesmo de toda a equipe da Degrau responsável por esses simulados, o nosso objetivo não é prejudicar vocês, o nosso objetivo não é fazer questões impossíveis só para que você tire uma nota baixa. Claro que não. O nosso objetivo é treinar vocês, preparar vocês para o pior cenário possível, que é uma prova fora da realidade em relação a nível de dificuldade. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer de você ter esse contato com as questões e falar, poxa, eu já fiz várias provas da IBAD e nenhuma estava nesse nível. A Degrau está pegando pesado, né? O professor está descendo a lenha. Pois é, o objetivo é exatamente esse. Não fazer nada fora da realidade. Como eu falei, o intuito não é te prejudicar, querer que você tire nota baixa sempre, te desmotivar, claro que não. Mas o objetivo é, vamos sim aumentar um pouco o nível, né, das questões, vamos trabalhar um degrau acima do que seria o nível de dificuldade extremo da banca, para que a galera esteja preparada para o pior cenário. Ah, mas esse pior cenário não veio. Ótimo. Se veio lá um cenário razoável, um cenário tranquilo, nós preparamos vocês para o pior. Então, assim, você vai estar na vantagem. Nivelamos vocês por cima. Estamos entendidos? Beleza? Então, não fiquem chateados, tá? Que o objetivo, com certeza, não é prejudicar vocês. Pelo contrário, o objetivo é oferecer sempre um nível de preparação aí acima da normalidade para que você efetivamente consiga se destacar. Bacana? Muito bem. E o outro recado, que eu agora realmente me fugiu, mas no decorrer aqui da correção eu lembro, tá? Mas eu acabei mesmo fugindo, esqueci. Bom, tô vendo ali, tem uns cabelos arrepiados aqui, eu tô tentando ajeitar, né? Vamos lá, jovens. O segundo recado eu lembro depois, tá? Mas o principal mesmo era esse que eu falei para vocês. Não desmotivem, não interessa quanto a sua nota, nada disso interessa. Interessa é você se deparar com as questões e descobrir onde você errou, estudar aquele conteúdo para que não erre mais. Estamos entendidos? Então vamos lá. Olha só. O título do nosso texto é: que país é este? Lembra alguma coisa, né? Porque nós temos, né, uma música de uma banda muito conhecida dos anos 80, Legião Urbana, cujo título, né, de uma das músicas era exatamente esse. Mas o texto da prova não é esse, tá? O texto da prova não é a letra da música. Reparem que vocês, quem conhece, né, a música muito famosa, vai saber que não tem nada a ver com esse texto que apareceu aí. Bacana? Então vamos lá, fazer uma leitura aqui rápida e aí eu teço os comentários necessários. Chamo a atenção de vocês a situações aqui que realmente merecem essa atenção, tá? Olha só, imagine um país onde as pessoas só se preocupam com as aparências e escolhem suas profissões não por vocação ou pelo desejo de ser úteis à coletividade, mas apenas pelas vantagens pessoais e pelo brilho do uniforme. Olha só,
eu quero chamar a atenção de vocês no texto, que quando ele fala imagine, né? Ele aqui, ó, o autor, ele faz um convite à reflexão. Perceberam? Ele está falando o seguinte, ó, imagine você, leitor, um país onde tal coisa aconteça. Perceba que até agora, ele de certa forma não está afirmando nada, né? Ele está levantando hipóteses, aí ele vai lá e começa a te fazer um convite à reflexão. Muito provavelmente, o que vai acontecer? Conforme essa reflexão ocorrer, conforme você realizar essa reflexão, você vai perceber, e aí é que entra a mágica de todo o texto, né? De todo o talento de quem escreve um texto, ou da maioria, né, das pessoas que escrevem textos, que é o quê? Ele vai costurar aquilo ali de tal maneira para que você chegue a uma determinada conclusão. E certamente essa conclusão, né? Já vou meio que dar um spoiler aqui. Certamente que essa conclusão vai ser o quê? O Brasil, né? Ele vai estar, com certeza, aí fazendo referência ao Brasil. Mas vamos ver como isso vai acontecer. Imagine que lá, ó, mais uma vez, né? Começando com o verbo aí no imperativo, o que não significa necessariamente uma ordem, certo? Imagine que lá os bacharéis em direitos, né? E esse lá, olha só, ele retoma, essas conexões são sempre importantes de você destacar, ó. Retoma um país que apareceu no primeiro parágrafo, certo? Aqui, ó. Beleza? Imagine que lá os bacharéis em Direito, Medicina e Engenharia têm direito à prisão especial, mesmo que cometam os crimes mais repugnantes. E ninguém reclama, porque o povo tem um respeito quase religioso pelos nobres bacharéis. Esse nobres aqui, nós podemos, né, entender uma ironia. O que é a ironia? O contrário do que se deseja dizer. Tá? O contrário do que se deseja dizer. Professor, mas por que é o contrário? Olha só. Repare que antes ele se refere a esses bacharéis da seguinte maneira. Eles têm direito à prisão especial, quer dizer, se tem direito à prisão, ainda que especial, é porque fizeram alguma coisa errada, certo? Mesmo que cometam os crimes mais repugnantes. Olha só, então você não pode falar que são nobres bacharéis e interpretar esse nobres, né, com o seu sentido real, ou seja, com aquele sentido do que realmente significam, certo? Trata-se de um país essencialmente agrícola, mas, paradoxalmente, não há de fato agricultura, porque tudo ali está baseado em latifúndio, monocultura e trabalho quase que escravo. Lá, a pobreza no campo é geral. A população vive oprimida por chefões políticos inúteis e por latifundiários que preferem viver nas cidades a trabalhar nas fazendas para produzir riquezas que possam ser compartilhadas com os trabalhadores. Ainda que aquele país tenha uma população numerosa e miserável, os políticos incentivam a imigração em massa, em vez de investirem na população local e dividirem a riqueza do país com quem já vive nele. Grande parte dos fazendeiros vive à custa do café, que é a maior riqueza daquele país, mas também sua maior pobreza. Isso porque o preço do café é artificialmente controlado pelo governo, que desembolsa fortunas do dinheiro público para que o negócio das oligarquias se mantenha sempre lucrativo. Os habitantes de lá sonham em viver fora do país, de modo que, como Robinson Crusoe, a maioria se concentra no litoral à espera de um navio que os carregue para terras melhores. Os poderosos de lá, imaginem,
querem mais ser admirados nos países estrangeiros do que dentro do próprio país e desprezam grande parte da população, até por preconceito de cor. Naquele país, ninguém vota em quem quer, mas em quem os poderosos mandam. E, coisa assombrosa, até os votos mortos votam. Hélio Seixas Guimarães, Os Brusungangas, Lima Barreto, São Paulo. Muito bem? Então veja que ele fala até em votos fantasma, né? Aquele títulos de eleitores aí, de pessoas mortas, né? Provavelmente, mas que acabam ali computando esse voto. Beleza? Então, dito isto, vamos ver aí o que as nossas questões trouxeram em relação a esse texto e em relação aos aspectos gramaticais, ok? Questão de número 1. Segundo o autor do texto 1, a população de Brusundanga vive oprimida por chefões políticos inúteis e por latifundiários que preferem viver nas cidades a trabalhar nas fazendas. Assinale a alternativa que ratifica essa opressão que os Brusundangas sofrem. Olha só. Primeira coisa que precisa chamar a atenção de vocês aqui é o ratifica, né? Para você não confundir, deixa eu puxar para cá, ó. Nós temos o verbo retificar, tá? E esse verbo significa corrigir, consertar, tá? E nós temos o verbo ratificar. O ratificar significa o quê? Confirmar, né? Apoiar. E vou usar um outro verbo pouco conhecido, que é sinônimo, mas ó, para você tomar cuidado. Corroborar. Tudo bem? Corroborar com alguma coisa. Pronto. Aí reparem que na questão ele fala, assinale a alternativa que ratifica, ou seja, que confirma, que apoia, que corrobora essa ideia dessa opressão que o texto menciona. Aí na letra A ele fala assim, trata-se de um país essencialmente agrícola, mas paradoxalmente não há de fato agricultura, porque tudo ali está baseado em latifúndio, monocultura e trabalho quase que escravo. Por que não pode ser isso? Não pode ser essa resposta, porque ali não chega a ser, né? Ele não chega a citar necessariamente esses chefões políticos, né? Chefões políticos. Ele fala apenas dessa questão de ser um país agrícola, né? De ter terra em abundância, um solo bom para plantio, mas que, paradoxalmente, né? A agricultura não acontece como deveria porque existe todo um latifúndio, toda uma monocultura, ou seja, cultivo de apenas uma coisa, que depois no texto ele fala que é o café, né? E um trabalho quase escravo, ou seja, daria para pagar dignamente as pessoas, mas isso não acontece, tá? Na letra B ele fala, grande parte dos fazendeiros vive à custa do café, que é a maior riqueza daquele país, mas também sua maior pobreza. Também, né, ele só cita os fazendeiros, não fala nada da questão da opressão. Os habitantes de lá sonham em viver fora do país, de modo que, como Robinson Crusoe, a maioria se concentra no litoral, à espera de um navio que os carregue para terras melhores. Também aí não há nada falando da opressão. Fala apenas de uma esperança, né, de viver em outro país. Os poderosos de lá, imaginem, querem mais ser admirados nos países estrangeiros do que dentro do próprio país. Aí fala mais da questão da elite, né, da burguesia, do que necessariamente de quem trabalha, de quem é oprimido. Por isso que ficamos com a letra E, porque ele fala, ó, naquele país ninguém vota em quem quer, mas em quem os poderosos mandam. Olha os chefões políticos aparecendo aí, ó. Poderosos mandam. É o famoso voto de cabresto, né? Então, por isso que o nosso gabarito da questão 1 é a letra E. Ela faz muito mais referência ao que diz o enunciado, a ponto de podermos considerar isso como uma ratificação, do que aquela da letra A.
Por isso que o gabarito acabou sendo a última e não a primeira opção. Beleza? Portanto, nosso gabarito aí, letra A. Questão de número 2. No trecho, trata-se de um país essencialmente agrícola, mas paradoxalmente não há de fato agricultura. O emprego da palavra paradoxalmente justifica-se por quê? O que significa um paradoxo? Paradoxo é quando você percebe que na sentença que você está analisando não houve um desfecho lógico do raciocínio iniciado. Houve uma coisa totalmente contraditória, né? Por exemplo, quando você fala assim, estou com muita sede. Quando você fala estou com muita sede, qual é a coisa mais lógica que você vai pensar sobre isso? Quem está com sede vai beber água, né? Só que aí quando você termina a leitura, você percebe que isso não aconteceu. E pior, além de não ter acontecido, né, aquele desfecho lógico que você imaginou, você ainda percebe que apareceu uma coisa totalmente ilógica, ou seja, uma coisa que realmente não mantém nenhuma relação com absolutamente nada, ok? Então, vou te dar um exemplo. Alguém chega para você e fala assim, direi uma verdade, todos mentem. Perceberam? Direi uma verdade, todos mentem. Aí olha só como é que você não chega a lugar nenhum com essa sentença. Se ele vai dizer uma verdade e a verdade dele é que todos mentem, então o que ele diz também não é verdade. Então por que ele chamou aquilo de verdade se para ele todos mentem? Todos, ele acaba se incluindo naquilo ali também. Tá vendo como a coisa não tem um desfecho lógico? Toda vez que isso acontece, você diz que está ocorrendo um quê? Um paradoxo. Aí qual é o paradoxo dessa sentença aí? É um país essencialmente agrícola. Então qual é a coisa mais lógica a se pensar sobre isso? Se é um país agrícola, é claro que ele vai viver de agricultura, né? Mas aí ele vem e fala que não há agricultura, que na verdade há uma monocultura, ou seja, o cultivo de apenas um elemento, né? Quando na verdade o país deveria produzir de tudo um pouco, já que ele cita aí que é um país essencialmente agrícola. Por isso que nós ficamos com a letra A, porque na letra A ele fala o seguinte, o autor apresenta um país que não tem como base econômica a indústria, portanto, deveria ter como base a agricultura, né? No entanto, o que existe nesse lugar são propriedades rurais, não cultivadas, e ou onde se pratica alguma cultura sem grandes investimentos. Eis aí o paradoxo. Como é que pode um país que é essencialmente agrícola não ter agricultura? Perceberam? Por isso que o nosso gabarito é a letra A. Bacana? 3. Ainda que aquele país tenha uma população numerosa e miserável, os políticos incentivam a imigração em massa. No trecho acima, a oração em destaque é, olha só, muito importante para a sua banca, tá? Vejam, vou colocar aqui como observação para você, ó. A IBAD adora conjunções, tá? A IBAD adora conjunções. Então, estudem conjunções, ok? Deixa eu te dar um bisuzinho aqui, ó. Só para te ajudar com essa correção, tá? Com certeza você já deve ter estudado isso ou ainda verá com o seu professor, com a sua professora. Mas já vou te dar um bisuzinho aqui, ó. Quando você tiver uma dessas conjunções aqui, ó, que você vai chamar de A3CE, e aí nós estamos a falar de aditivas, estamos a falar de adversativas, alternativas, conclusivas
e explicativas. Toda vez que você perceber que um conector, que uma conjunção te passa essas semânticas aqui, significa que você estará diante de uma oração coordenada sindética. Tá? E ela vai ser sindética aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Só esse assunto aqui ele é bem tranquilo, principalmente para provas de múltipla escolha, porque se você gravar, veja, se você gravar as características de cada um desses conectores, você não vai mais errar o tipo de oração, meu jovem, minha jovem. Você não vai mais errar. Todo mundo acha que oração é uma coisa difícil, mas não é. Presta atenção no que eu acabei de escrever aí em vermelho. Do momento que você identificar corretamente a semântica do conector, ou seja, do momento que você perceber, que aí é interpretação, aí não tem nada a ver mais com gramática. Aí é você olhar para essa situação e falar assim, ó, entre essa oração e essa outra aqui, tem uma relação de adição, ou seja, são duas ações que se somam, são duas ações que entram em conflito. Se são duas ações que se somam, você tem a adição. Olha onde está a adição. Oração coordenada sindética aditiva. Não, essas duas orações aqui estão entrando em conflito. Elas estão se opondo uma à outra. Se elas estão se opondo, você tem uma adversidade. Olha a adversidade ali, ó. Já estou te dando o caminho das pedras. Então, se você identificou a adversidade, você identificou uma oração coordenada, sindética, o quê? Adversativa. E vai ser a mesma coisa para alternativa, vai ser a mesma coisa para conclusiva, vai ser a mesma coisa para o quê? Explicativa. Certo? Por outro lado, olha quem vai aparecer aqui, ó. C6 FPT. O que é isso, professor? 6 delas com valor semântico de causa, causais. 6 delas não, desculpa. Dentre esses 6, né? C6, porque nós temos 6 valores semânticos, começando com a letra C. Quais são? Causais, concessivas, condicionais, consecutivas, conformativas, comparativas. Olha que maravilha. 6 delas começando com a letra C, ó. Causais, concessivas, condicionais, consecutivas, conformativas e comparativas. Com F nós temos o quê? Finais. Com P, proporcionais. E com T, temporais. Tá, professor, o que significa isso? Significa o seguinte, ó, não esqueçam. A3CE, coordenada sindética. C6FPT, oração subordinada adverbial. Olha como é que tudo é semântica, como é que tudo é interpretação. Professor, consegui verificar aqui que entre essas duas orações foi estabelecida uma relação de tempo. Temporal, olha onde está o temporal no nosso esqueminha aí. No C6FPT, não é isso? Então, se o temporal está ali, você tem uma oração subordinada adverbial. Professor, aqui tem ideia de causa. Olha onde está a causa. C6FPT. Aí, agora, você vai ter que fazer um estudo, ou já fez um estudo, das conjunções. O que significa essa ideia de causa,
essa ideia de concessão, essa ideia de condição. O que significa isso? Aí cabe a você estudar isso primeiramente, para depois, obviamente, né, entender as orações. Como aqui é só o nosso simulado, eu estou fazendo um apanhado, levando em consideração que você já estudou isso em algum momento, tá? O nosso conector aqui é o ainda que. E o ainda que, ele é um clássico, é uma clássica conjunção subordinativa concessiva. Olha só o que eu falei. Depois que você identifica o conector e identifica o valor semântico dele, só falta você fazer o quê? Enquadrá-lo, né, no tipo de oração adequada. Não é concessivo? Olha onde está o concessivo. C6FPT. Então a sua oração só pode ser o quê? Para começo de conversa. Para começo de conversa ela só pode ser subordinada. Então nós já vamos eliminar letras A e B. Segunda coisa, se ela é subordinada, beleza, e tem valor concessivo, ela tem que ser adverbial. Então C, D e E, ó, todas elas trouxeram subordinadas adverbiais, então não te ajudou. Agora, a última coisa que você tem que fazer é o quê? A semântica. Aí, olha quem ele apresentou na C. Causal não pode ser. Concessivo, ok. Condicional, não. Olha que lindo. Por isso que o nosso gabarito é letra D. Tudo bem? Monte um esquema sobre isso. Não precisa decorar conjunções. Você precisa entender o que significa cada valor semântico. Entendeu cada valor semântico, a oração não vai ser um problema para você classificar. Beleza? Muito bem? Legal. Vamos lá. Questão de número 4. Analise o emprego das vírgulas nos trechos abaixo para responder ao que se pede. E ninguém reclama que o povo tem um respeito quase religioso pelos nobres bacharéis. Esse que aqui, ele corresponde a porquê, tá? Ele corresponde a pois. E ele tem valor causal. Grande parte dos fazendeiros vive à custa do café, que é a maior riqueza daquele país, mas também sua maior pobreza. Esse que é pronome relativo, tá? E essas vírgulas aqui estão isolando oração subordinada adjetiva explicativa. Tá? Lá a pobreza no campo é geral. Vírgula isolando adjunto adverbial deslocado. Mas essa vírgula, ela é facultativa. Tudo ali é baseado em latifúndio, monocultura e trabalho escravo. O que essa vírgula está fazendo aqui? Separando elementos coordenados numa enumeração. O preço do café é artificialmente controlado pelo governo, que desembolsa fortunas do dinheiro público, que o negócio das oligarquias se mantenham... que o negócio se mantenha sempre... Acho que faltou um para quê aqui, né? Deixa eu ver. Cadê? Ainda que os polícias é artificial que desembolsa fortunas. Ah, faltou um para quê aqui, ó. Na questão faltou um para quê. Isso aqui deveria ser para quê, tá? Como está no texto, né? Corrijam aí, por favor. Aqui, esse que é pronome relativo retomando o governo. E aí, mais uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aí ele fala o seguinte: nos trechos acima ocorrem 5 casos de emprego de vírgulas, devidamente numerados. Os números que indicam casos em que a vírgula foi empregada em função
de idênticos motivos são. Legal. Olha só quem nós já havíamos encontrado aqui. Tanto no item 2 quanto no item 5, orações subordinadas adjetivas explicativas. Mesmo motivo, certo? Por isso que ficamos com a letra D. Tranquilo? Professor, fala. No item 1 e no item 5 também não há uma vírgula igual, ó. A vírgula facultativa antes de oração adverbial, causal, e aqui antes de oração adverbial final, que ideia de finalidade, sim, mas vê se tem isso como opção. Tem. Se tivesse ali 1 e 5, também seria motivo. Seria uma outra resposta possível, mas não apareceu. Então você trabalha com o que você tem. Tranquilo? Mas você está certíssimo. Se isso passou pela tua cabeça, você está certíssimo. Realmente aquelas vírgulas ali da 1 e a segunda vírgula do item 5, elas também obedecem à mesma regra. Perfeito. Só que você não tinha isso como opção, né? Se não tinha a opção, você não tem como marcar. Tranquilo? Questão de número 5. Leia as sentenças dos itens abaixo. Imagine que lá os bacharéis em Direito, Medicina e Engenharia têm direito à prisão especial. Grande parte dos fazendeiros vive à custa do café, que é a maior riqueza daquele país. Os habitantes de lá sonham em viver fora do país, de modo que, como Robinson Crusoe, a maioria se concentra no litoral à espera de um navio que os carregue para terras melhores. Neles, há 3 ocorrências do acento grave indicativo de crase. Sobre esse emprego, pode-se afirmar com correção que, olha só, na primeira ocorrência, a crase está ocorrendo devido à regência do substantivo direito. Olha só, quem tem direito a algo, então esse a é preposição, e prisão é um substantivo feminino que esse substantivo feminino vai fazer? Ele virá antecedido de o quê, pessoal? Ele virá antecedido de artigo. Então aqui nós temos o caso mais comum da ocorrência da crase, né? Preposição a e artigo feminino a. Agora, nos itens 2 e 3, qual é a razão para a crase estar ocorrendo? São 2 locuções femininas. Locuções femininas, adverbiais, conjuntivas, você vai ter sempre a crase ocorrendo. Olha só, à toa, à tona, à deriva, à espera, à procura, à mercê. Tudo exemplo também de locução feminina que leva a crase. Por isso, vejam, por isso que ele fala que o nosso gabarito é a letra A. Por quê? Porque na segunda e na terceira ocorrências, a justificativa para o uso do acento indicador de crase é a mesma. Qual é a justificativa? Locuções femininas. Legal isso? Muito bem? Por isso que o nosso gabarito, letra A. A IBAD também gosta muito de crase, hein? Estudem bastante, viu? Crase certamente vai aparecer na tua prova. 6. De acordo com a crítica expressa no texto, as pessoas deveriam escolher suas profissões pelas vantagens pessoais que a profissão oferece? Não, porque lá no primeiro parágrafo ele fala assim, ó. Imagine um país onde as pessoas só se preocupam com as aparências e escolhem suas profissões não por vocação ou pelo desejo de ser úteis à coletividade, mas apenas pelas vantagens pessoais e pelo brilho do uniforme, certo? Então, não a crítica não é porque
Ele critica exatamente o que está na letra A. Vantagens pessoais, não. Elas deveriam pensar o quê? Na própria vocação, né? Aquilo que tem vocação para fazer, ou, de certa forma, em como ajudar a coletividade, certo? Por vocação ou pelo desejo de ser úteis à coletividade. Perfeito, é o que está escrito no texto, né? Portanto, o nosso gabarito, letra B. Só voltar ao texto que você encontra a resposta, né? Nesse tipo de questão, você volta ao texto e consegue achar a sua resposta. Muito bem? 7, momento bonito demais, ó. Sua banca também gosta muito. Ortografia, né? Vamos lá. Aí ele diz o seguinte: assinale a alternativa que contenha apenas palavras que só podem ser completadas com a vogal E. Então ele não está te perguntando o que fica certo e o que fica errado. Ele está te perguntando o quê? Em qual opção eu só posso utilizar a vogal E? Aí percebam que na letra A, você pode dizer descrição ou discrição. Descrição, um tipo de texto, né? Em que você faz um relato a partir de algo captado pelos sentidos. E discrição vem do ato de ser discreto. Então, já eliminamos a letra A só por essa primeira, mas vamos lá. Jure com I, cercear com e premiar com I. Na letra B, legítimo com falsear com passeata com e seringueiro com por isso que é a nossa resposta. Na letra C, as duas formas existem, ó, cardeal e cardial. Cardeal com é alguma figura lá da religiosa, né, lá da Igreja Católica. E o cardial é alguma coisa da área médica, alguma coisa ali perto de órgãos da barriga, alguma coisa assim. Agora me fugiu especificamente, mas as duas formas existem, tá? Chefiar com I, falsear com e legítimo de novo. Mas como ele só quer a vogal aí apareceu cardeal e cardial de novo, já podemos eliminar. Aqui também pode ser eminente ou iminente. Eminente, algo notório, expressivo, né? E o iminente, algo próximo, algo em vias de acontecer. Dilapidar com I e premiar com I. Na letra E, falsear, dilapidar, seringueiro. E aqui podem ser os dois, descrição ou discrição. Por isso que o nosso gabarito, letra B de bravo. Muito bem? 8. O advérbio destacado na passagem, você definir como ele deve ser ou se comportar dependendo de seu gênero, pode ser muito, muito cruel. Tem equivalente em, Ibade, vou colocar aqui para você, A Ibade adora trabalhar com vocês, isso aqui, O muito advérbio e o muito pronome indefinido, tá? Quando é que o muito vai ser advérbio? Quando você perceber que ele acompanha verbos, adjetivos ou advérbios e é o quê? Invariável. E quando é que ele vai ser pronome indefinido? Quando ele acompanha substantivo e aí ele vai ser o quê? Variável. Tá? Resumidamente falando. No enunciado, ele é advérbio porque está acompanhando cruel, que é um o quê? Adjetivo. Certo? Pode perceber, vou te dar um bizu, Ficou na dúvida, tá? Olha o bizu. Bizu. Na dúvida, escreva a frase
no feminino ou no plural. Se muito não variar, será advérbio. Imagina se você jogasse essa frase para o plural, olha só. Só aquela partezinha ali, ó. Dependendo de seu como eles devem ser ou se comportarem, dependendo de seus gêneros, vai fazendo a loucura, vai jogando tudo para o plural. Podem ser muitos cruéis ou podem ser muito cruéis? Muito cruéis. O muito não variou. Se não variou, advérbio. Legal? Na letra A, ele quer diferente, né? Não, ele quer equivalente. Letra A. O muito está acompanhando preconceituosa, que também é um o quê? Adjetivo. Pode jogar isso pro plural, ó. Só pessoas, vamos trocar gente por pessoas, né? Só pessoas muito preconceituosas pensam assim. O muito não varia. Se não variou, advérbio. Em todas as outras, ele é pronome indefinido, ó. Há muito ponto de vista errado. Quantos pontos de vista? Não sei. Pronome indefinido. Muito do que é hoje deve aos pais, sempre dedicados a ele. Muito quanto? Não sei. Só por muito ele aceita defender o réu. Muito quanto? Não sei. E o vírus transmitido pelo mosquito vem causando muito sofrimento às pessoas. Muito sofrimento, ó. Acompanhou o substantivo, pronome o quê? Indefinido. Por isso que nós ficamos com a letra A. Muito bem? 9. Olha aí as conjunções de novo, ó. Analise as afirmativas a seguir. Como a chuva estava muito forte, não pude ir ao trabalho. Ó, esse como no início da frase, vou te dar um bizu. Procura sempre substituir por porquê. E aí você vai ver que ele é causal. Essas orações, elas estão invertidas de posição, ó. Não pude ir ao trabalho porque a chuva estava muito forte. Esse como causal, ele vai aparecer no início da frase. Tudo bem? Então, o primeiro é causal, nós já podemos eliminar se, de e é. Não consegui terminar o trabalho porque estava doente. A doença foi a causa, né? Outra causa aqui, ó. Então, agora a banca não ajudou porque, ó, causa e causa. Estava com muita dor de cabeça, mas fui ao trabalho. Ó, a dor de cabeça não impediu que ele fosse ao trabalho. Então, você criou uma expectativa. Qual foi a expectativa? Se ele está com muita dor de cabeça, ele vai faltar ao trabalho. Isso aconteceu? Não. Então, a expectativa que você criou foi totalmente o quê? Frustrada. Significa que encontrou uma oposição. Se encontrou uma oposição, há adversidade. Eliminamos a letra A e ficamos com a letra B. Muito bem? Outra coisinha que a sua banca gosta muito. A sua banca é uma banca estranha, tá? Ela é uma banca estranha. Então, cuidado com esse plural do ão. Olha só. Não existe uma regra específica para determinar isso aqui, tá? Mas o que eu posso fazer para te ajudar, de acordo com grandes gramáticos aí, é o seguinte, olha só. 3 plurais para substantivos terminados em ão. Existem 3 plurais possíveis para substantivos terminados em ão, tá? O primeiro é esse aqui, ó. Ons. Eu vou colocar na ordem do bizu que eu vou te dar. São as 3 possibilidades, ó. Ons, ãos e ãs.
Esse aqui é o mais recorrente, tá? Esse aqui, nem tanto. Vou botar aqui, ó. Razoavelmente utilizado. E o ANS é o menos recorrente. Então você pode pensar assim, ó. Esse é o mais, esse é o mais ou menos e esse é o menos. Tá? Só que qual é o problema desse conteúdo aqui? Que você vai ter que arrumar um material com muitas palavras, muitos substantivos terminados em ão, para ficar lendo o tempo todo. Existem palavras que só vão admitir uma forma de plural, existem palavras que vão admitir duas e existem palavras que vão admitir três. E é o que ele quer. Qual é a que admite as três? A letra A. Então você pode dizer aldeões, aldeãos ou aldeães. Você pode dizer ermitões, ermitãos e ermitães. E você pode dizer vilões, vilãos e vilãs. Sem nenhum problema. Tranquilo? Da letra B, charlatão vai admitir ãs e ões. Corrimão vai admitir ãos e ões. E cortesão só vai admitir cortesãos. Deão, que também não é aldeão, tá? Deão também é uma figura eclesiástica, é algo referente aí à igreja, né? Deão faz o plural em ães ou ões. Guardião, guardiães ou guardiões. Refrão, refrãos ou refrães. Refrões não existe, tá? Sacristão, sacristães ou sacristãos. Cidadão, cidadãos. Vulcão, vulcãos ou vulcões. Tabelião, tabeliães. Aldeão, as três formas. E capelão, capelães. Legal? Mas, ó, existem muitas outras palavras, tá? Como eu falei, procurem, pesquisem, criem uma lista sobre isso, que honestamente, caindo uma questão disso e você acertando, vai ser um diferencial para sua pontuação, tá? Que muita gente vai ser derrubada se a banca resolver cobrar isso aí. E a tua banca gosta. Não foi uma, não foram duas vezes que eu vi isso em provas anteriores e recentes dela. Tranquilo? Dito isto, jovens, chegamos ao final aí da nossa correção. Espero que tenha sido de grande valia para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Vocês podem me procurar aí nas redes sociais. No Instagram eu tô lá, @prof. Thiago sem H, César, com S na segunda sílaba, tá? @prof. Thiago sem H, César, com S, ok? E aí você pode falar comigo lá no direct, né? E tirar qualquer dúvida que você tenha aí, seja do simulado ou não, ou me encontrar aí nas unidades, estou sempre presente, né? Tentando ajudá-los aí da melhor maneira possível. Legal? Grande abraço a todos vocês, bons estudos, força sempre e até a nossa próxima correção. Valeu, pessoal, um abraço.